Este é mais um episódio do podcast e videocast Petigator. E aí, amor, tudo bem? Gente, o programa... Estamos calibradíssimas. Foi o quê? Tem com tema, né? Assim, uma coisa boa. A gente tá gravando à noite. Estamos gravando à noite. Clima de festividades. Totalmente drogados. Mentira, nós não estamos drogados. Estamos só ligeiramente bêbadas. Uma coisa assim meio... Uma coisa meio qualquer coisa. 10 minutos da introdução só pra... Não vamos falar, né, gente? Mas olha só, o episódio de hoje é um tema que eu fiquei muito feliz, porque pela primeira vez, não, exagero dizer, mas numa das mais raras vezes, gente, vai ser hoje o episódio vai ser difícil. Aguentem firme. Aguentem firme que vai ser legal. Mas muita gente participou da caixinha de pergunta. Eu fiquei muito feliz, gente. Mas as pessoas gostam, né? Gostam. É um eu tema, acho que gente, é um tema que permite que as pessoas abram o coração. A gente vai abrir o nosso coração aqui. Como sempre, né? E eu acho, uma grande análise, uma pública. grande psicanálise pública. Mas eu acho que até... Será que foi por isso também que a gente encheu a fuça de vinho? Inclusive ainda estamos enchendo, porque o que tem hoje aqui dentro Fica é vinho. aí a questão. Será? Um gostinho pra vocês. Uma coisa assim, uma coisa meio Nelson Rodrigues. Mas enfim, qual é o tema, né? Vamos lá. O tema é os piores dates da nossa vida. Os piores dates, os piores encontros do mundo. E é claro, né, a gente vai contar aqui as nossas histórias, quais foram os nossos piores encontros e tal. Mas eu quero começar com uma pergunta. O que um encontro tem que ter? E como é uma pergunta que eu vou fazer pra você, mas obviamente depois eu vou responder. Gente, eu não falei, né? Porque eu esqueço que também é videocast, mas também é podcast. Está aqui do meu lado Elmo Thompson, que vocês já conhecem. E eu tô falando, as pessoas não sabem o que tá falando. Já sabem, gente. Já é habituê aqui. E como sempre, né, início do episódio, sigam a gente lá nas redes sociais. Vou colocar aqui em cima para vocês seguirem. @petigatorpodcast é o nosso Instagram. Lá eu coloco a caixinha de pergunta para vocês compartilharem as histórias de vocês, as vergonhas de vocês, pra gente poder ter material, né, para poder criticar, comentar, enfim, rir junto. Então sigam @petigatorpodcast e os nossos Instagrams também tá aqui embaixo, para você que não tá vendo, Daniel Bartolomeu com TH e ele @leleo com o ponto thumb, THOM, Thompson. Essa bicha chiquérrima. Ele falou que não usa Instagram, que não sei o quê, mas vou divulgar da mesma forma porque a bicha é bem e ela fecha. Então vamos lá, coloquei lá na caixinha de... não, peraí, agora não é hora da caixinha. Agora é a pergunta que eu quero fazer pra ele, que é a seguinte. O que um encontro tem que ter? Quais são os critérios, quais são as características para o encontro seu ser considerado como ruim? É a pessoa, sei lá, tipo... O que o encontro tem que ter para você considerar como, tipo, caralho, que merda? É não ficar natural, assim. É você sentir o tempo todo que você tem que tá sempre fazendo alguma coisa, uma coisa diferente, para que alguma coisa aconteça ali, assim. Todos os meus encontros que foram bons, assim, eu não tive que pensar. A coisa ia fluindo, entendeu? Agora, quando o encontro tá ruim, você vai percebendo, fala, a pessoa, aí você... Tem sempre alguma coisa que você tem que ajustar, ou alguma coisa que você tá reparando no outro que tá te deixando, assim, desconfortável, e aí fode tudo, assim. Sim. Que você para de prestar atenção no que era pra ser e você fica focando naqueles pequenos defeitos ali, o que poderia estar sendo melhor. Sim. Eu fico... Eu também, obviamente, né, acho que quem é que não prefere quando é assim, de forma natural, mas eu vou confessar uma coisa aqui, que eu fazia, mas eu não sei nem se eu fazia no encontro, ou se eu fazia mais quando era, tipo, quando eu conhecia a pessoa por internet, e que depois, conversando com alguns amigos, e principalmente com a Raquel, do podcast, que uma coisa que eu achava mega natural fazer, e ela me sinalizou, e também depois outras pessoas me sinalizaram, tipo assim, Daniel, você é chato pra caralho. Anamnese.
Exatamente. Que é você transformar o É, encontro... tipo um exame. Exatamente. Num questionário, assim. Tipo, de você ficar fazendo várias perguntas pra pessoa. Isso eu também não gosto. Mas é porque na minha cabeça, algumas perguntas, não tudo, gente, não levava um questionário pronto para o encontro. Mas algumas perguntas na minha cabeça eu tinha que fazer. Sabe, por exemplo, onde a pessoa morava, o que ela fazia, o que ela fazia da vida, algumas coisas com relação aos gostos da pessoa. Eu não via outra forma de perguntar. Aliás, eu não via outra forma de conseguir essa informação sem ser perguntando, direto. entendeu? Eu não conseguia pensar no fato de que eu tinha que deixar a conversa fluir, às vezes até encaminhar a conversa para eu saber essa informação. Eu perguntava. E aí depois, a Raquel e conversando com amigos também, eles me sinalizaram isso, que parecia exatamente uma anamnese, assim, parecia que eu estava ali a pessoa ia fazer um exame e eu tinha uma série de perguntas já prontas para a pessoa. Assim, se não entrar no que eu quero, você não vai passar, né? Tipo, não vai rolar mais. Mas na minha cabeça, sei lá, era mega natural mas tem fazer gente que essas deve ter perguntas. gatilho com isso. Tipo assim, a pessoa talvez que more no lugar, que ela saiba que não é bem visto, que a gente sabe, né? Tem esse negócio de um preconceito com o local, porque a pessoa mora longe, aí vai ser difícil pra gente se encontrar, então vai ser uma viagem que a pessoa vai ter que fazer, ou que eu vou ter que fazer. Talvez a pessoa já tenha aquilo com ela e ela chega no encontro, a outra pessoa coloca isso, ela já talvez fique defensiva. Porque ela também, pensa, né? Se a pessoa tá me perguntando isso é porque é importante pra aquilo ela. vai fazer diferença. E aí eu vou dizer que eu moro, verdade. E ali já começa a pessoa já vai ficar um pé atrás, né? Talvez porque a pessoa também não vai ser maluca, tudo bem. Tem gente que é maluca e vai mentir. Sim. Mas se a pessoa quiser Mas ser também de 30, 40 anos e sincera, ela vai falar e talvez isso cause uma questão. Exatamente. Sim, eu entendo que tem algumas coisas que eu acho que tem que perguntar, assim. Eu acho que não tem muito para onde você ir. E até porque tem coisas que eu também, agora é uma pergunta que eu vou fazer, né? Faça. Tem coisas que você... É porque a gente é bicha velha, né? Tem coisas que a gente já não negocia muito. Então tem coisas que a gente tem que saber desde o início, que realmente faz diferença. Tem coisas que, exatamente, é isso. A gente não negocia. E aí isso, de eu cada não abro um. mão. Entendeu? Isso aí então, é de cada um. Você pode ter um negócio, eu posso ter outro que pra mim é importante. E outra, eu tenho que saber de antemão tal coisa, sei lá, vou dar um exemplo só, tá? É inadmissível pra mim, aos 38 anos da minha vida, acredito pra você já também. sei o que é. Tu me conhece, né, viado? Conheço. Então fala, o que é? A pessoa, né, ali encarquilhada, né, cheia de problema. É a pessoa não ali, ser... enfiada no armário. Exatamente. Encafiado. Eu não admito mais Eu me também relacionar não. com alguém no armário, Não entendeu? dá, A gente. pessoa que não diz, não é assumida. É. Isso pra mim é inegociável. E eu não digo isso do tipo assim, ai, Daniel, nossa, como você é cabeça dura, cada um tem seu tempo de contar pra família. Mas não envolva os outros na sua... Exatamente. na sua Eu já questão. sei que pra mim não serve. E eu já sei que pra mim não serve porque eu já vivenciei a situação. E eu não também. quero repetir. Já vivenciei, já vi que é uma merda, já vi que eu não tolero. Então eu vou, num próximo, num futuro, Uma hora enfim, vai não dar sei. merda. Eu vou aturar isso de novo pra quê? Vai dar merda. Sabe, eu não quero, não abro mão. E tá tudo bem, sabe? Eu acho que a gente tem que ser... Eu tava falando hoje com uma amiga que ela fez um story falando assim, tipo... Que ela falou que ela descobriu que existe um aplicativo agora... Aplicativo de relacionamento. Só que você pode selecionar as características que você quer encontrar na pessoa. E aí você coloca ali qual é o signo que você quer que a pessoa tenha. Gente. Enfim, vários critérios. Sim, eu acho um exagero, Não, né? é muito exagero. Porque aí você pensa, a quantidade de critério... Ainda que você encontre uma pessoa que obedeça a todos esses critérios que o aplicativo te permite bizarro, colocar... Vai ter alguma merda, porque ninguém vai. é perfeito, assim, e vai ter alguma merda pra você, né? Porque as pessoas são diversas. Que não é exatamente um problema. Mas é pra você. É pra uma você. questão. E outra. Acho que não é um problema, assim. E se é pra você, assim, sinto te dizer que se você quer um relacionamento, você tem que saber trabalhar, negociar, ceder. Óbvio que tem coisas que pra você não dá. Pra você são inegociáveis. Agora, signo. Mas tem se outras pra coisas. você um signo é inegociável,
Vai se tratar, querido. aí- Vão se tratar, seus cretinos. terapia. Vai se Não, tratar. mas isso também porque... tem a questão é o que eu falo, a gente tá falando de date, mas tem a questão da experiência. Sim, sim. Todo date é um novo date, mas você vai tendo Você mais tem uma experiência. bagagem. Você já vai vendo coisas que você já não faria, pessoas com que você já não encontra, comportamentos de alguém que, sabe, talvez que a pessoa fala agora de red flag, né? Algumas coisinhas que a pessoa vai fazendo ali na hora. O que é isso do flag? Red flag é quando a pessoa vai te dando sinais, assim, sabe? Ah. Que De que esquisito, que pode alguma dar coisa. merda. Que o boleto vai chegar e vai dar merda em algum momento. Isso você só tem com experiência, gente. Né? Assim, a gente tá falando de dates aqui, de dates ruins, assim, especificamente. Mas eles são ruins porque a gente vai passando por determinadas coisas e vai vendo. E Isso aqui você eu vai aturo, vendo. isso aqui eu não aturo. Exatamente. Isso aqui eu topo, isso aqui eu não topo, isso aqui eu posso abrir mão, isso aqui eu não vou abrir mão. É. E isso só com o tempo, gente. E assim, eu também ficava me perguntando assim de quem era a culpa. Às vezes a culpa não é de ninguém. Não é de ninguém. É que vocês não. A pessoa que não deu match ali com vocês na hora vai dar super com outra. Com outra pessoa. Né? Não é que Assim você como, é o problema, e eu né? também quero tocar nesse assunto aqui hoje, que é o seguinte, piores dates do mundo. Aí você sempre pensa, né, no outro, no que aconteceu e tal. E se você era o pior foi date? o pior date da pessoa? Você tem essa consciência? Às vezes a gente é o vilão da história também, meu bem. Eu tenho, e vou compartilhar com vocês. Eu também. Você tem essa consciência de que você já foi o pior date de alguém? Já. E você sabe identificar o que... Sim. Então vamos falar disso daqui a pouquinho. Eu ia falar alguma outra coisa e esqueci. Porque quando a gente também fala, né, de piores dates do mundo, a gente tem, né... Tem isso também, né, dos critérios, porque, piores dates do mundo é a decepção, né? Tipo, o que você gente, esperava né? da pessoa, que quando você chegou na hora do encontro, a pessoa não correspondeu àquilo e que você considerou como um pior date. Só que também tem isso, além do fato de você, às vezes, disso de quem é a culpa, de você se perguntar, será que não fui eu que fiz merda? Às vezes não é nem que você fez merda, mas será que não foi porque você, a gente, no caso, vou me englobar nisso, também não foi com muita expectativa ou com muito critério? No meu caso, tem essa coisa da pergunta, né? Algumas perguntas que eu queria fazer pra pessoa e não sabia como, e acabava talvez transformando a conversa num questionário, mas justamente por eu também me conhecer, né, saber das coisas que eu abro mão ou não, eu pensava assim, quero logo saber disso, Logo de cara, porque se a pessoa me disser a resposta que pra mim é inegociável, rolar, eu não você já vou vai- perder um tempo num rolê, gastar tem os dois lados da dinheiro. moeda, né? Tem os dois lados da moeda. Eu acho que você não pode ser totalmente para um lado nem pro outro. Vou e tal, não dane-se, eu vou ver o que vai rolar. Não pode ser assim também, né? Vamos combinar que tem que ter um mínimo ali que te satisfaça, pelo menos no primeiro encontro, para que role um segundo. Pra que role um segundo. Ou de você sair e falar, gente, nunca mais. Nunca Já mais. bloqueia a pessoa e é isso. E já aconteceu com você também, por exemplo, de você sair de um primeiro encontro e você pensar assim, caralho, nunca mais, só que sem saber identificar exatamente o que a pessoa te ofereceu, o que você viu noutra pessoa que te fez pensar nunca mais? Já aconteceu comigo. Mas depois, assim, com o passar do tempo, você pensou assim, poxa, talvez eu tinha que ter dado uma segunda chance. Às vezes sim, e às vezes eu acho que eu tomei a decisão certa. Posso ter errado? Posso. Pode, a gente nunca vai saber, né? Se a gente não teve a experiência, não pagou pra ver, a gente não sabe. Eu lembro uma vez de um encontro que eu tive, eu não lembro nem a cara do garoto, gente. Eu lembro pra onde a gente foi. A gente foi pra um bar chamado... Esqueci o nome do bar. Mas era na Praça Vanhargem. Sabe o nome do garoto? Era na Praça Vanhargem. É porque o bar não existe mais. Na verdade, era na Praça Vanhargem, mas era na Rua Felipe Camarão. Era um bar que eu ia muito, acho que você já foi lá comigo também. Enfim, eu marquei um encontro com um garoto lá, e aí ele chegou assim, e sei lá, durante o papo, a gente tinha coisas a ver. Eu lembro que ele gostava de carnaval, ele era da área de humanas, a gente ficou conversando muito tempo sobre carnaval mesmo, sobre escola de samba e tal. Só que
em determinado momento, eu lembro de pensar assim, poxa, a pessoa é legal, Mas, a pessoa é bonitinha, assim, ela né? Não tica era... todos os pontos ali, É, mas não... todos também, não sei. Mas assim, o que Mas seria... alguma coisa eu pensava assim, mas sei lá. E aí, hoje em dia, pensando, eu acho que talvez pode ter sido, né? Um auto-boicote do tipo... agora que eu conheci uma pessoa maneira, eu Você não dou pra tá trás pronto, e talvez, digo que eu não estou pronto, quando na verdade até tava, mas... Enfim, mas, por exemplo, nesse caso, eu não me arrependo, entendeu? Eu acho que não tinha que ser, assim. Tanto que eu nem lembro, né, o nome do garoto, nem nada. Não foi nada que marcou, né? É. Mas no caso, assim, do tipo, do contrário, né? De você perceber que você fez ou que você falou alguma coisa pra pessoa e que não. E que a pessoa não curtiu e tal. Como que se dá isso na hora? O encontro é interrompido? Eu já ou... interrompi o encontro. É. Já. Mas foi uma situação muito específica. A gente até estava conversando antes, você dando exemplo da tua vida, mas aconteceu comigo. Uma vez eu marquei com um cara no shopping Tijuca, eu morava na Tijuca, e eu falei que eu estava muito cansado, que era uma época de faculdade, que era um dia que eu ficava o dia inteiro fora. Antes de ir pro encontro, Antes você de ir falou pro que estava encontro, cansado. e o cara insistindo que tinha que ser naquele dia, naquela noite, que era quando eu ia poder. E eu falei, tá, então vai ser no Shopping Tijuca. Impossível dar bom, né, gente? Eu avisei. O cara morava na Zona Sul, isso é o máximo que eu lembro. Não lembro de nome. Não, ele se despencou da Zona Sul até Porque aqui. eu falei, olha, eu vou chegar cansado da faculdade, vou ficar o dia inteiro fora. Eu não queria que a gente... Foi tipo, no meio da semana, assim, quarta-feira à noite. Tá, já que tem que ser, que você só pode esse horário e esse dia, tudo bem. Então, assim, e era um cara, assim, que é meio insistente e tal, mas... Ok, ainda fui ali, falei, pode ser que role alguma coisa. E era um encontro, um date normal. Não era pegação, não era putaria. Sim. A gente ia pro shopping, conversar, comer alguma coisa. Se conhecer e talvez, né, dar em alguma coisa. Só que, obviamente, eu tava cansado, já fico com menos paciência, né? E cheguei lá, tava esperando o cara. Aí eu tava na entrada de pedestre, ele veio de carro, então ele ia sair lá pelo estacionamento e me encontrar lá na entrada. Sim. E, gente... Eu olhei pro cara, vindo de longe, e eu percebi... E você já pensou, né? Eu falei, cara... Que pariu. Tudo, Mas nada por a quê? ver. Era a aparência, O jeito, tudo. O cara se apresentou de um jeito que ele não era. Não era o que ele estava propondo ali na hora, não era o que ele era de fato, né? E aí a insistência dele de me fazer ter ido, cansado ali, que eu não era um dia que eu queria estar usando para isso, mas e eu mesmo assim eu fui... Eu não tive paciência, assim. Ele abriu a boca, assim, e eu falei, cara, assim, desculpa, mas... Não vai rolar e tchau. Não vai rolar. E ele ficou meio assim. Eu falei, olha... Você é diferente, assim, total. Sim. Do que você... E fora isso, né, o que você tinha a oferecer naquele dia... não era compatível com o que ele tinha a oferecer. Eu já estava numa energia... Se fosse um outro dia, eu estava numa energia baixa e tal. Mas pela insistência, eu falei, gente, se ele faz isso comigo, ele vai fazer com todo mundo. Tipo, vencer pelo cansaço, sabe? Sim. Vou lá, vou insistir. Forçar. Gente, não pode. Não pode. Porque... Eu fui escroto mesmo, fui. Mas não assim, foi, viado. Você foi sincero. Você foi de 30, 40 anos e sincero. É porque, gente, eu tava realmente cansada. Eu falei, cara, eu não vou aturar, assim, sabe? Cara, eu lembro de uma vez... Eu lembro de uma vez um encontro, mas assim, por exemplo, no seu caso... pelo que você me contou, foi um encontro assim, né? Vamos nos conhecer e tal. Era um encontro bonitinho. Para ser um encontro bonitinho. Teve uma vez que eu conversava com um cara... Olha, eu não vou saber dizer realmente se o cara era do Grindr ou do Tinder. Por quê? Na minha cabeça, eu sempre fiz uma divisão muito grande. Bonitinho. Que o Tinder era bonitinho, era pra namorar, e tudo. E Grindr era pra putaria. Encontro de um dia só, acabou... E tchau, foi pra casa do caralho. Eu não lembro onde que eu conheci esse cara. Marcos, o nome dele. Puta que já é um nome que esse daqui conhece bem. Traumas. Mas enfim, aí fui com a porra do Marcos no Shopping Tijuca, no cinema. Shopping Tijuca Shopping o ponte Tijuca, da putaria. Enfim, morava... Acho que eu já morava em Vila Isabel. E aí, sim, Shopping Tijuca é o ponte da putaria gay. Mas nesse caso, eu fui doido por uma putaria e não rolou nada. É justamente disso que eu quero falar mal.
Porque o que aconteceu ali, eu Eu já analisando tô agora. entendendo. Eu Era a fui, ambiance, eu né, do fui na negócio. intenção da putaria É. e o cara tava na intenção do bonitinho, do Do namorinho. mãozinha dada. Gente, Gente, a gente foi assistir a um filme, eu não sei agora que filme foi. Em porque você não queria ver o eu não filme. queria ver o filme. Em nenhum momento esse cara pegou na minha mão, ai, gente. falou que queria me beijar, nada. E aí eu, durante o cinema, eu pensei assim, cara, não é possível. E aí agora eu não lembro se eu tentei, tipo, pegar na mão dele. Eu não lembro se eu tentei alguma coisa, mas eu sei que eu fiquei tão puto Ai, gente. que na minha cabeça foi assim, porra, esse filho da puta não gostou. É. Porque já aconteceu comigo. Pô, mas aí De- vai de- pro de- cinema, gente. Porra. Mas já aconteceu comigo e foi uma lição que eu tive. Porque não se deve. Se você não tem certeza, não compre o ingresso do cinema. Porque vai ser mais 2 horas Já ali. aconteceu você comigo ficar- de antemão comprar o ingresso do cinema e aí ter o encontro com a pessoa já com o ingresso comprado. Aí já era. E aí eu não curti muito a pessoa e já era. aí tive que assistir o filme. E aí, enfim, né, tal. Mas com o Marcos, aí foi isso. Aí na minha cabeça eu pensei, cara, ele não curtiu, e aí fiquei puto por isso, porque eu só queria, né, uma putaria e tal, de cinema e tal. Aí depois ele tinha carro, aí ele me deixou na casa da minha irmã, lá em Vila Isabel. E aí, quando a gente chegou na porta da casa da minha irmã, aí o babaca me vira, quero te dar um beijo, não sei o quê. Cara, na minha cabeça eu pensei, caralho, por que não Vai se se atracou fuder. comigo no cinema? Sabe, eu Teve tava 2 disposto horas. a isso. Fiquei 2 horas vendo uma porra de um Porque filme. ele não era encalacrado? Porque tem umas Não pessoas... sei, não sei. Aí eu sei que a gente foi, se pegou no carro da minha irmã, assim, rolou um beijo só tal. E aí depois, assim, rolou um segundo encontro e aí aconteceu. Aliás, mentira! Antes de ir pra casa da minha irmã, a gente foi comer. A gente foi na Praça Vanhagem, sempre Praça Vanhagem, né? É o ponte aqui da Tijuca, gente. É. A gente foi pra Praça Vanhagem, no Busticho, a gente comeu uma batata frita e eu lembro da gente comendo, conversando, e ele falando, porque hoje em dia é difícil encontrar alguém legal, que não sei o quê. E eu fiquei pensando, Uma preguiça caralho, dessa sabe? Tipo, eu não história, quero nada disso, meu filho. Eu tô aqui, sabe, Gente, eu tô aqui pra justamente isso aí que você tá pensando. sabe? Eu tô aí justamente Você tá porque eu não criticando, quero. Você tá não criticando já. quero aí. Não, o pior é que eu falando, tipo, não sei o quê. Mas na minha cabeça pensando, era, eu sou exatamente. Na minha cabeça eu pensando exatamente, eu queria fazer tudo o que ele tava dizendo que ele não curtia. Ai, gente. Mas enfim. Quando você não tá na mesma vibe, não tem como. Pois é. gente, não Mas tem esse como. caso, assim, eu trouxe aqui agora, mas eu nem considero como um dos piores dates, sabe? Porque depois, meses depois, não sei nem se, tipo, a gente se pegou, ele foi lá em casa e tal, e aí, gente, esse episódio é pra maiores de 18 anos, eu tô percebendo isso. Mas depois acabou rolando e tal, e aí ele tava na mesma vibe que eu, sabe? De só querer encontros casuais. Não, E aí é isso, cansou, assim. né? Porque Dessa e história aí é toda. o que a gente estava falando, tipo, esse é um exemplo clássico de mostrar que, às vezes, o que faz um pior date ser um pior date não é uma característica, uma qualidade da não pessoa, é da pessoa. mas Às vezes é coisas suas, as suas a expectativas, vibe, entendeu? Pro as encontro vibes ser do bom, encontro, tem que estar as duas pessoas mais ou menos. vibrando na mesma sintonia, para usar um termo de coach de hoje em dia. É isso. Mas, por exemplo, aí tá, quando eu falo assim, piores dates do mundo, qual é a primeira história que vem na sua cabeça? Conta a sua que eu conto a Pensão do minha. Rocha. Antes da gente... Eu adoro essa história! Antes da gente passar pros nossos internautas, conta a sua, conta a minha, depois vamos lá. A Pensão do Rocha é o título da história. Essa é a primeira que me vem na cabeça, porque tava tudo acontecendo razoavelmente dentro do normal, e o final é que foi fudido, sim. Então, quer dizer, foi um date que tava caminhando, e foi uma loucura, assim, era um carnaval, não vou lembrar que ano. Era verão. Era verão, e tipo, eu tava falando com esse menino, conheci em algum aplicativo desses e tal, não vou lembrar agora, e era a época de carnaval. E aí a gente não tinha se conhecido pessoalmente ainda, e aí ele não era aqui do Rio, ele era do interior, não era aqui da cidade Interior do Rio. não era daqui da cidade do Rio. Aí ele falou, queria ir pra um blog, não sei o que, no carnaval, a gente aproveita e se conhece e tal, eu, tá bom. Aí eu marquei, e nisso eu fui com outro amigo meu, que na época era um amigo em comum,
Que a gente marcou, até porque se não desse... O Luiz? Ok. Já falou, não. Se não desse certo lá o date, pelo menos eu não ficava sozinho num bloco de carnaval. Sim. E aí a gente marcou, não sei nem se ainda é uma coisa assim, lá na Farm de Amoedo. A gente não marcou... Farm de Amoedo, pra quem não conhece, a rua gay. é uma rua gay. Aliás, hoje em dia eu nem não sei mais, não né? sei Porque, se é... tipo, mudou Mas na época tanto. era, assim. Tanto que a gente não marcou no bloco em si. A gente marcou perto da Farm porque é onde tinha meio que o pós-bloco, né? Por onde as ficava pessoas ali iam. o que hoje em dia a gente chama de crack. Tinha uma ferveção ali e tal. Aí eu lembro que a gente combinou no metrô, eu encontrei com o Luiz no metrô e esse menino ia encontrar com a gente ali também no metrô. Né? Rapidinho, você conheceu esse menino por aplicativo? Eu não conhecia ele pessoalmente. Tá. A gente era o primeiro encontro mesmo. Primeiro encontro, né, a gente pessoalmente, a gente se falava, sei lá, já tinha um tempo, uns dias. Aí chegou e tal, o menino, era parecido lá com as fotos, era legal, bonitinho, legal e tal. E foi rolando, a gente ficou e tal, até fiquei meio assim, né, porque eu tava com uma outra pessoa que acabou segurando meio que uma vela ali, né. Mas foi super legal, a gente curtiu, foi lá pra Farm, e depois eu lembro que a gente foi pra Orla, ali de Ipanema, né, porque a Farm fica em frente à praia. Aí a gente bebeu um pouco, conversou, não sei o quê. Aí teve uma hora que esse menino virou e falou pra mim, a gente podia continuar lá onde eu moro. E não poderia ser onde eu morava, porque eu morava com a minha família na época. E eu falei, mas você não mora, tipo, numa pensão? Ele falou, mas não tem problema, porque a pessoa que eu divido o quarto não tá no quarto, tá viajando. Viajou no Carnaval e não tá no quarto, tô com um quarto só pra mim. Eu tenho certeza que não vai dar problema, né? Que esse negócio assim de alugar, não sei o que. Ele me garantiu. Mas, gente, assim, uma coisa que eu falo, assim... E aí, óbvio, né? Tipo, Carnaval, você tá ali eu já sendo tava levado bêbado, pela emoção já tava do momento, legal, pela ofegação do tava momento. na ofegação do momento. E aí você pensa, tá, vambora, você paga pra ver. Mas, cara, assim, uma coisa que hoje eu penso, assim, gente, confie no seu sexto sentido, na sua intuição. Sentiu que tem alguma coisa esquisita na história? Não vai. Mesmo que você se arrependa depois, pelo menos na hora você ficou com a sua consciência tranquila. Eu, não. O garoto me convenceu. Você pensou que ia dar merda. Porque eu falei, poxa, uma pensão, eu vou chegar de madrugada. Naquela época não tinha Uber. Como é que a gente vai entrar? Entendeu? Não era a casa dele, entendeu? Era uma coisa... Eu não ia me... Enfim. Aí a gente foi na farmácia, comprou camisinha, comprou KY. Porque a gente não estava esperando nada disso, né? E aí... E como eu falei, era uma época pré-Uber, a gente pegou um ônibus lotado, quase de madrugada pegar já. Um ônibus no Carnaval, meu Deus do céu. Inferno. Aí a gente saltou, acho que na Praça Sans Penha. Jesus. E não tinha alma viva. Que é onde tinha o Carnaval, beleza. Agora na Praça Sans Penha, na Tijuca, Praça Sans Penha, pra quem não sabe, é Tijuca, mais ou menos o centro do bairro. Tinha uma alma viva, não tinha mais ônibus, não tinha mais porra nenhuma. O que eu fiz? A gente pegou um táxi, que era o único meio de transporte. Isso foi que ano, tipo? Não lembro, mas já faz bastante 2014. tempo. Foi antes de Uber, então acho que Uber no Rio foi 2016 que chegou, né? 2017. Por aí. Foi pré-Uber. Aí eu sei que a gente pegou um táxi, eu paguei, a gente foi lá para essa pensão no Rocha, que é um bairro da zona norte do Rio de Janeiro. Perto de onde eu morava na época. Eu morava na mesma avenida, só que bem pra frente. A gente chegou lá... Pelo menos isso, né? Pelo menos isso. Era relativamente perto. Mas assim, durante o trajeto, eu cheguei lá e tal. Era tipo uma pensão, gente. Realmente aqueles corredores com quartinhos e tal. E aí eu pedi para ir ao banheiro, porque eu tava bebendo, dá vontade de fazer xixi e tal. Aí a gente foi pro quarto e eu não me preocupei. Se o garoto falou que iglu. Começou a rolar, né, o requisito. Glub. E o garoto lá fazendo barulho e tal. Começou a rolar e foi cigarro, foi boca, foi tudo. Na putaria do caralho, o garoto fazendo barulho. Mas assim, era de madrugada, mas eu tava confiando. Claro. E aí do Carnaval. nada, gente, no meio do negócio, a gente não tinha terminado. A gente estava lá no meio do negócio ainda, mão naquilo, aquilo na mão não sei o que, no forete. Tchaca-tchaca na buchaca. Tchaca-tchaca na buchaca. Começam a bater na porta. Mas assim, não era bater na porta, era pá, 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 pá. Como se estivessem esmurrando a porta. Gente, já teria... Sim, eu gelei na hora.
acabou. Petrifiquei na hora, o pau já desceu. Acabou o clima. Acabou. E aí eu lembro que eu puxei... Eu ia pensar assim, gente, vou morrer. Eu vou morrer, foi o que eu pensei, exatamente. Aí eu deitei na cama e puxei o lençol. Aí a pessoa, abre essa porta, uma voz grossa assim de homem, abre essa porta, não sei o quê. Aí o garoto com que eu tava falando, não, depois, não sei o quê. Ele falou, não, abre agora, abre essa porra agora, não sei o quê. E continuou esmurrando a porta. Mas tu não perguntou na hora, tipo, gente, quem é? Eu não tava entendendo, porque tava essa confusão. A pessoa gritando lá de fora, o outro falando também. Aí ele abriu a porta assim, aí era um cara, né, grande assim, um cara gordo, grande, abriu assim, e aí olhou pra mim assim, eu quero vocês dois aqui, vocês dois na rua agora, vocês dois pra fora agora. Você fica trazendo esses vira-lata aqui pra dentro, não sei o quê. Aí começou a falar. Foi chamado de vira-lata. Fui chamado de vira-lata e falando, esse aqui, ó, depois não vê se tu tá com alguma doença, não, porque esse aqui traz cada noite a um pra... Viado. Eu olhando assim, o garoto assustado, e eu ajudando a pegar as coisas que eu tava O garoto pelado. que falou isso, tipo, era mais velho? O cara era o dono, pelo que eu entendi, era o dono lá da pensão, e falou que ele fazia isso sempre, que toda noite, não sei se é verdade ou não sei, levava alguém diferente lá pra trepar com ele e tal, e que eu era só mais um vira-lata, que ele queria os dois, que ele não pagava não sei quanto tempo. Enfim, eu fui descobrindo as merdas. Se era verdade, se não era, gente. A única coisa que eu queria era sair dali o mais rápido possível. Aí eu lembro que eu fui ajudando ele a catar as coisas dele. Gente, uma situação constrangedora. Eu pelado, catando as coisas dele e catando a minha roupa, assim, cadê minha cueca, minha... Tô toda pelada aqui na frente do motel, como que fica? Já motel. Os seus anéis, os saltos, tudo lá dentro. Gente, eu lembro que eu achei que, assim, ia dar... Porque o cara o tempo todo gritando nas nossas cabeças. Assim. Pra mim, eu ia achar que ele ia bater a morte. Eu só sei que eu desci primeiro. Aí eu só lembro que eu desci, eu fui lá pra porta do lugar. Aí o cara veio atrás de mim, não sei se pensando se eu ia roubar alguma coisa, sei lá. E enquanto o outro garoto ainda tava arrumando as coisas dele, porque ele botou o garoto pra fora mesmo. Sim. Gente, o garoto terminou desalojado. E eu doido pra ir embora. Eu falei, gente, só quero ir embora pra minha casa. Mas aí, quando você foi embora, tipo, o garoto falou alguma coisa do tipo, ai, deixei com você, sei lá, como é que você se despediu do garoto? Então, aí ele veio pra rua com a mala, o cara lá falou pra ele nunca mais bater lá, que não sei o quê. E eu só lembro de virar pra ele e falar, você vai ficar onde, sabe? Não sei o quê. Ele falou que tinha uns amigos não sei onde, e que ele ia pegar um trem pra não sei onde. Eu falei, olha, eu moro com a minha família, como você já sabe, você não tem como ficar lá, assim, não tem como chegar com alguém de madrugada, você com mala e tudo. O que eu posso fazer é te dar um dinheiro, a gente pega um táxi, eu fico na minha casa, que é mais pro final da rua, e com esse dinheiro vai dar para você chegar na Central, que é a estação de trem aqui do Rio, mais central, né? Por isso tem esse nome, né? Fica ali no centro da cidade. E dali eu não sei, sabe? Eu também não dali podia. Se vira. Também eu fiquei naquela. E eu lembro que isso me marcou. Eu falei, eu saltei ali e tipo, na época eu dei uma nota de R$20, que era dinheiro, era mais do que suficiente para ele chegar. Como se fosse 50 hoje em dia. Para ele chegar na Central. E, gente, assim, o cara ficou com o celular dele, falou, o celular vai ficar, porque você não paga, não sei o quê. Eu não tinha como entrar em contato. Não sabia o que ia acontecer. O garoto estava com os olhos desse tamanho. O que eu ia fazer também, gente? Você lembra o nome dele? Lembro, mas eu não vou. Mas eu lembro que era um nome diferente. Gente. E aí eu lembro que depois de muito tempo, assim, meses e meses depois, ele me procurou numa rede social, ele mandou mensagem e tal. Você lembra de mim? Isso aqui. Eu lembrava, óbvio, né? Claro. Mas, gente, assim... Eu lembro até hoje, né? Essa história. Sem condições. E ficou naquela, falei, gente, assim, por muito tempo eu fiquei me perguntando se eu agi certo, se eu agi errado, mas assim, eu não deveria nem ter ido. Se não era a casa dele. E você já tava com cara, ia dar merda. O feeling antes, né? Porque, do tipo, cara, você vai chegar de madrugada. Não tá dando certo isso aqui. Você vai chegar, sei lá que horas era, mas era tipo muito tarde, num lugar que não é a sua casa. Só isso, Carnaval, Carnaval. Que já dificulta tudo. Cara, assim, eu me arrependo muito, não do encontro em si, mas de ter topado ir pra esse lugar. Quando a gente vai pra casa da pessoa, é um risco também. Você não conhece a pessoa. Sei lá se a pessoa é maluca, se é psicopata. Agora, você ir pra um lugar que nem a casa da pessoa é.
Se o cara levava outros lá, É. conforme o dono falou, não sei se é verdade, se é mentira. É. Também não fiquei perguntando, um pouco me interessava. que... Mas assim, eu me expus a uma situação de risco. Sim. Em vários sentidos, né? Ah. Esse lance de ser tarde da noite e de você, tipo... Carnaval. E se não porque, fosse né, tão perto de onde eu morava? Exatamente. Se Que fosse eu ia lá na fazer? casa do cacete, você fosse ser expulso, Um garoto com pra a mala, onde ia? o que eu ia fazer? Exatamente. A sorte é que era perto, relativamente perto. Cara, quando eu penso assim, tipo, pior date da minha vida. Não, e assim, Nada foi a primeira parecido- vez e a única. Assim, Nada nunca parecido com mais. isso. A gente se mete em cada merda, né, Elmo? Mas assim, também faz parte da juventude, né, gente? Sei lá. Mas claro que tem que ter um certo cuidado, porque numa dessas a gente se fode Eu tive pra muita sempre. sorte. Eu já fiz muita merda. Teve Fiz sorte. muita merda. De sair, né, de madrugada pra encontrar Eu já as fiz pessoas. muita merda de sair, assim, de não falar pra ninguém pra onde eu tava. Gente, não façam isso. Não saiam de madrugada. Gente, teve uma vez... É nessa vez que eu também. Uma delas é essa. Teve uma vez Não que a minha façam irmã isso. viajou. Minha irmã morava em Vila Isabel. Minha irmã viajou, não sei pra onde, e aí ela pediu pra eu tomar conta da cachorrinha dela. E aí eu fui pra casa da minha irmã tomar Meus conta da cachorrinha bichos. dela. E aí eu chamei o Elmo, falei, Elmo, vai lá pra casa, não sei, vai lá pra casa. Vai lá pra casa da minha irmã, a gente fica, acho que era Que eu já foi uma conhecia, semana, eu amigo já da minha ia, irmã já também e tal. A gente fica lá e tudo, não sei o quê. Tá, beleza, aí ele foi. Aí teve um dia específico que a gente foi, dormiu, tal. Aí, e eu assim, sou meio encalacrado antes de dormir, né? Tipo, A eu bicha é neurótica. eu fecho tudo. E eu sou aquela pessoa que organiza as coisas, do tipo, eu sei exatamente o lugar das coisas e tal, a posição certa. Eu sou meio obsessivo com isso. Aí eu fui. Posso expor isso? Pode. Aí eu fui, né? Tipo, fechei a porta, tudo, fomos dormir, beleza. Aí eu acordo de manhã, tipo, sei lá, 7 da manhã. Tá essa criatura do meu lado, na cama, beleza, ok. Só que quando eu chego na sala, e aí eu olho assim pra porta de entrada da casa, tá o tapete, assim, como se alguém tivesse aberto a porta Aquelas durante a proteções madrugada. da porta, A né? proteção da porta. E depois não encostou de novo, né? Ficou. Conforme a porta abriu, ficou. no Ou ângulo que a seja, porta como era se alguém aberta. dava a entender que alguém tivesse saído de madrugada ou pelo menos aberto a porta. E eu, obsessivo do jeito que eu sou, fico Não com tem aquilo na mais ninguém cabeça. aqui. Não tem mais ninguém aqui, não sei o quê. Quando essa bicha acordou, eu virei pra ele e falei assim, Elmo, você abriu a porta de madrugada, não sei o quê. Abri. Aí qual foi a reação dele? Não foi falar, não foi... Ele começou a rir. E aí eu já tinha entendido tudo. Essa bicha me saiu de madrugada pra encontrar mais. Pra chupar piroca na garagem de um prédio. Ai, mas assim, faz parte da vida. Gente, eu fui assim, andando. viado. Eu não sei que horas que era. Era tipo uns 3 horas da manhã. Não te Eu julgo, andando por bicha, Vila não te Isabel. julgo. Cara, assim. Não te julgo. E a bicha lá também, sabe? Não tinha pra. Não Na tinha local. escada. Teve que ser na cascada. A gente lá se chupando, gozando a escada, a câmera. Eu falei, gente. E depois eu tendo que voltar, sabe? Assim, às 4 horas da manhã. Eu já tive uma Podia ter vez. dado muita merda, Podia, gente. alguém podia ter visto. Teve uma vez que foi um carnaval lá em Porto Alegre. Márcio deve saber dessa história. Aliás, eu acho que foi um dos carnavais que você passou com a gente. Que tava a gente no quarto do hotel e aí eu saía, tipo assim, muito cedo de manhã. Muito cedo. E eu lembro que na hora que eu saí, um de vocês acordou e falou, Daniel, onde é que você tá indo? E eu falei, onde eu estou indo? E aí eu fui Teve para uma um vez que a gente prédio. ficou. Eu e Márcio, a gente ficou no lobby ali do hotel. Enquanto você tava lá no requisito. Quando eu tava encalacrado no quarto. Mas aí foi nessa mesma viagem. Só que aí eu fui pra casa do garoto. Gente, carnaval, gente. Era o dos Carnaval. gatos? Carnaval. Não era dos gatos. Gente, Dos tem a gatos, dos dos gatos eu vou contar, porque também foi em Porto Alegre. E aí eu fui pra casa do garoto, assim, e quando chegou lá, a gente não podia entrar no apartamento dele. Porque, sei lá, eu não lembro agora se ele morava com alguém, sei lá o que era. Eu sei que a gente foi pro terraço do prédio. Quando a gente chegou no terraço, tinha um garoto. Eu não sei se tinha uma piscina, tinha uma área ali. E eu lembro que eu falei assim, poxa, tipo, 5, 6 da manhã, sei lá, essa porra desse garoto aqui.
Eu sei que a gente foi se enfiar num banheirinho. Era como se fosse assim, vamos supor, no terraço tem uma piscina e geralmente tem um banheirinho pra pessoa se trocar ali, um vestiário. A gente foi se enfiar naquele vestiário pra se pegar. E aí eu lembro disso, assim, do tipo, caralho, eu saí do hotel achando que eu ia pra casa do garoto, pro apartamento do garoto, não sei o quê. Agora eu tô, me enfiei num banheiro de terraço. Uma criança do lado de fora. Tudo pra Ai, gente. dar ali umas... Por que a gente faz viado é uma coisa triste, gente. Viado é uma coisa triste. Viado solteiro é uma coisa triste. Não, e assim, quando rola o tesão... Você não pensa. A pessoa não pensa. Você não pensa. A gente faz as maiores merdas. E eu não vida. sei se... Ai, sei lá. Porque assim, depois que goza, passa, gente. Passa na hora. É no instante, tipo, é no segundo. Tipo, que você pensa, caralho, e agora? E Tem que agora, sair daqui, eu quero né? desaparecer, quero sumir daqui. O Garoto dos Gatos, só pra fechar, porque também foi em Porto Alegre. Mesma viagem? Não. Não? Não. Mas eu tava lá, não tava? Acho que tava. Eu sei que a gente foi pra uma boate chamada Cuco, que fica na Cidade Baixa, ali centro de Porto Alegre. E aí eu conheci um garoto lá que, assim, tipo... Ele era muito legal. Eu lembro até o nome dele, mas não vou dizer aqui. Apesar de que, enfim, ninguém ouve esse podcast. Mas, enfim, não vou falar o nome dele. Carlos Eduardo. E aí eu tava lá, fiquei com o Carlos Eduardo na Cuco. Muito legal, sabe? Garoto, tipo, bacana, inteligente. Eu lembro que a gente conversou, não foi só um beijo ali na boate. A gente sentou, conversou e tal. Quando acabou a festa, ele falou pra mim, você quer ir lá pra casa, não sei o que, eu moro aqui perto. Aí eu virei, acho que você tava assim, tava você e o Márcio, né, esse nosso amigo de Porto Alegre, assim, porque a gente tava hospedado num hotel muito próximo ali da boate. Aí eu falei pra ele, gente, vou rapidinho na casa do garoto. Todo ano me manda desconto do meu aniversário. Pra mim também, o Master Hotel, Cidade Baixa. E era muito legal que a gente ficava sempre no mesmo quarto, que era o quarto 911, música da Lady Gaga. E aí, enfim, eu fui pra casa desse garoto, falei pra ele, pro Elmo e pro Márcio, né? Tipo, Daniel, Elmo e Márcio. Falei pro Elmo e pro Márcio, olha, tô indo pra casa desse garoto, não sei o que, daqui a pouco. Se vocês forem, sempre avisem. Manda a localização pros amigos. Eu sempre fiz isso. E eu fazia exatamente assim, tipo, quando eu não tava assim perto, né, pessoalmente, quando era só... Manda o link, eu mandava o link e eu tava assim, gente, tô indo encontrar com essa pessoa. Se eu morrer, a culpa é dela. Eu escrevi exatamente isso. E aí, eu fui pra casa do garoto. Gente, quando eu cheguei na casa do garoto, eu tenho gato, eu tenho uma gata. E eu sempre tive gato na minha vida, assim, tipo, antes da Serena eu tive a Lua, eu sempre tive gato. Eu não tenho frescura, eu sei como é que é cuidar de um gato. Quando eu entrei na casa do garoto, a primeira coisa que eu senti foi um cheiro de xixi. Tipo assim, se alguém vem aqui na minha casa, você é de prova. Cara, abri essa portinha aqui, o banheiro da Serena tá aqui na frente. Não tem cheiro, você não sente o cheiro do xixi da minha gata. Não sente mesmo. Aqui pra eu vejo a cara você vai sentir se você entrar naquele quartinho e que é onde fica as duas caixinhas de areia dela. Não tem cheiro, gente. Não tem cheiro. A casa desse garoto era empestada ou empesteada? Acho que, sei lá. Era Chiquinho. Chiquinho. Era a própria caixa cheia, de areia. Era a caixa de areia. E aí, assim... A própria caçamba de lixo. E aí eu lembro que ele falou assim, eu tenho um gato, que não sei o que e tal. Gente, não é desculpa. E aí eu falei, beleza, eu também tenho. Só que era muita coisa. Só que pra piorar a situação, aí a gente começou a se pegar. E aí, assim, a casa dele era tipo assim, a gente entrava, aí era a sala... Era um apartamento muito pequeno. Era a sala e a cama... Era tipo uma kitnet. E a cama dele ficava na sala, num cantinho assim, uma cama de casal. E aí tinha uma porta que dava pra cozinha. Os gatos estavam, quando ele chegou, na cozinha. Cara, eu acho que eram uns 3. Caralho! Pelo que eu lembro, eram 3 gatos. Gente. Eu sei que ele abriu a porta da cozinha. Quando a gente entrou, já veio o cheiro do gato. Quando ele abriu a porta da cozinha... Aí que veio aquele... veio aquele vapor. De merda de gato com areia, foi cigarro, foi boca. A gente pensa na mesma hora. Foi cigarro, foi boca, foi tudo. Eu sei, gente, até caiu aqui. Foi cigarro, foi tudo. Acabou. Eu sei que eu pensei assim, bom, já estou aqui mesmo, o garoto é bonitinho, o garoto é legal. A gente começou a se atracar. Só que assim, gente, não deu. Porque a gente começou a se atracar na cama dele. Aí veio do nada subia gato na cama. E aí teve uma hora que eu virei pra ele e falei assim, cara, Carlos Eduardo, não vai rolar.
Tipo, né? Não tipo, vou dar. não vai rolar, assim, muito gato aqui na cama e tal. Aí ele, tudo bem, desculpa, não sei o quê. Mas também assim, né? Cara, Já era manhã, já era de manhã, porque a gente tinha passado a madrugada inteira na boate, Era era, sei lá, verão. 6 da manhã. Cansados, eu falei, olha, não vai rolar, não sei o quê, anota aí meu número, tal, eu vou embora de Porto Alegre daqui a, sei lá, não sei quantos dias, mas agora eu vou voltar pro hotel e tal. E aí foi isso, assim, tipo, o que aconteceu foi só isso. Aí eu Gente, fui não tem como. embora, pra cima embora, mas não tem como, assim, tipo, não tem como. Eu entendo as pessoas que são gateiras, eu também me considero, mas cara, gente, se mas você num tem date, 40 gatos na sua casa, Você dá um jeito. você dá um não jeito. tem Ou como. então, porque ninguém é obrigado a aturar isso. Ou então você marca um date fora da sua Vai pro casa. motel, Vai pro motel, sabe? Ou então ele podia ter perguntado. É. É porque não me passou na minha cabeça, até porque eu tava dividindo o quarto do hotel com ele e com o Márcio. Porque senão, tipo, se eu tivesse sozinho, eu teria dito, Mas a vai lá culpa pro não meu foi hotel. Sua, viado. Ele é que deveria. Tá ter- errado você. Tá errado você. Exatamente. Ele é que deveria ter falado. Mas é que é "Olha, isso, né? Isso, né, tá acontecendo isso, né? Minha realidade é essa. A gente vai pra lá, você tem algum lugar, ou então a gente pode dividir um motel. Gente, falem as coisas. Fala, nos dates, né? Falem. É. Falem. Principalmente se for um encontro casual. Que Porque você vai não tem ver nada a pessoa, perder com a pessoa, sabe? Então, tipo assim, é só pra É uma fuder. vez só. Fala, só quero fuder. É. É só pra, sabe? Tipo, comunica, Não porque. faça também, não crie expectativas, nem faça os outros criarem expectativas. Exatamente. Se não é o que você quer, se É. você não quer seguir lá e tal. Agora a gente falou pra caralho, como sempre, e as caixinhas. Não, a gente vai falar da caixinha. Vamos ler. Mas olha só quero contar mais uma história aqui minha, que é, por exemplo, eu já falei em algum outro episódio, eu não lembro qual, de um garoto que eu conheci. Eu vou tocar de novo no assunto, porque isso, assim, eu fiquei muito puto. Nesse do gato, eu nem fico tão puto assim com o garoto, sabe? Porque, assim, ele tinha gato, pra ele era não se normal, tocou, ele não se tocou. Mas teve uma garoto que eu faço questão de contar aqui essa história, porque eu fiquei muito chateado. Vou assim. expor sim. Vou expor sim, apesar de não lembrar o nome nem nada do garoto. Mas assim, sei lá, tava solteiro, obviamente, conversando com o garoto pelo Tinder. Acho que era Tinder, porque, né, foi um encontro assim que eu tava na intenção de ser uma coisa mais bonitinha. E aí a gente se falou, sei lá, durante uma semana, não sei. Um garoto muito legal, papo Que já bom, é um não sei o que, tempo, ele era né? jornalista, Uma pessoa semana. inteligente, E a gente marcou de se encontrar no Cafeína de Copacabana, que hoje em dia nem existe mais, aliás, ainda existe, ainda é café, mas é um outro nome. Fomos pro Cafeína de Copacabana, ali perto da estação Cantagalo. E aí, pra você que é do Rio, que sabe onde é, se não, sinto muito, bota no Google. E aí, tô eu lá, cheguei cedo, como sempre eu que chego cedo, tô lá eu quieto. Cara, e aí me entra a pessoa. E era assim, o Cafeína, ele tinha 2 andares, né? E aí eu tava no andar de cima e aí a pessoa subiu. Elmo, quando a pessoa subiu, eu não quero entrar em detalhes para não ser julgado. Mas assim, a pessoa era muito diferente do que as fotos mostravam. Muito diferente. Era assim, tipo, que eu fiquei assim pensando, meu Deus, como que Como é que pode? pode ser a mesma Como que pessoa? pode? Porque ao mesmo tempo que eu percebia que era muito diferente, dava Você pra reconheceu, ver é. que era a pessoa. Não era porque tinha filtro, não era um ângulo certo, era uma Tinha uma luz jogada boa. toda. A pessoa sabia usar da manipulação da imagem sem usar filtro, Photoshop nem nada, mas ela sabia e ela era uma pessoa fotogênica, sabe? Cara, mas eu sei que quando a pessoa subia a escada, Você já pensou? antes de sentar Abrir na a mesa, boca. eu já pensei, puta Puta que que pariu, estou perdendo meu tempo. E aí eu entrei numa, e esse numa durou assim alguns segundos na minha mente, que eu pensei assim, cara, o que eu faço? Eu não sou a pessoa que vai virar pra pessoa e dizer, tchau. Se você tivesse cansado igual a mim naquele date, Talvez, você já teria. eu teria Mas, dito, olha, querido, não. vou pra casa. Vou pra porque casa, tchau, não vou dá. gastar meu dinheiro aqui, programa. Eu sei que eu pensei assim, cara, num microsegundo, eu falei, cara, o que eu faço, não sei o quê, tipo, difícil, tá, né? vou ficar você aqui. tem pouco tempo, né? E aí a minha postura foi a seguinte, bom, já estou aqui, não Quem tenho nada sabe pra um amigo, fazer, né? não tenho nada pra fazer, porque já falei pra ele se eu marquei encontro, porque eu você já dediquei o meu tempo a isso. Aí eu pensei, né, vai que rola uma amizade, alguma coisa, é uma pessoa Mas já legal. não era um negócio. Mas eu não queria você não saiu de casa amizade. pra I isso. don't wanna be friends, entendeu? Eu queria, sabe? Eu queria ali um negócio. E aí, tá, tipo, foi uma conversa Então, relativamente bacana e tal, pelo conteúdo da conversa.
Que mas já assim, existia, que né? já Você existia, falava, né? mas assim, eu já sabia que não. E aí, quando eu saí dali, tipo, tava doido pra ir embora, por mais que a conversa tenha sido legal, É. eu tava doido pra ir embora. Primeira coisa que eu fiz quando eu saí do Cafeína foi pegar a porra do Tinder pra ver as fotos da pessoa. E ali eu vi, cara, era ele, entendeu? Só que eu me senti Ele de um jeito enganado. meio manipulado. E eu me senti enganado. Porque, cara, nesses aplicativos, claro que você vai conversar com a pessoa, a conversa vem depois. É. A primeira coisa que você julga É foto, é gente. a aparência, é a foto. Esse negócio de sabe? as pessoas que vai vêm... pro caralho. Gente, só Não é pra pra porra. um adendo rapidíssimo, aconteceu uma vez comigo. Isso acho que foi no Grindr. Eu nunca tive esse negócio de Grindr, Tinder. Aliás, eu sempre tive problema mais com Tinder, porque as pessoas se farçam mais no Tinder do que no Grindr. Mas enfim, tô lá, tô conversando e tal, não sei o quê. E aí a pessoa me fazendo um monte de perguntas, não sei o quê. E eu naquela, sabe? Foda-se, eu tava ali conversando com um monte de gente. Aí teve uma hora, só que a pessoa era chata. Sabe a pessoa que é chata? Que você já percebe que é aquela pessoa que vai te encher o saco? E eu já comecei a desconversar, porque eu já estava com outras pessoas ali conversando. Eu falei, tem outras pessoas mais interessantes, essa pessoa é chata, assim, Sim. não vai rolar. Só que aí o cara cismou de continuar, insistiu, não sei o que, e ficou mandando foto dele, que ele não tinha mandado foto ainda. Inventou lá uma desculpa, não lembro mais. E aí era uma pessoa, sabe, gordinha e tal. E, gente, não foi esse o problema. Juro que não foi esse o problema. Eu já estava de saco cheio dele antes de ver as fotos. Ele já tinha se... Né, eu tinha feito uma descrição, não sei o que, eu tava batendo papo, mas é pessoa chata. E aí eu lembro que eu falei, olha, cara, só que ele encasquetou que era porque ele era gordinho. Porque ele era gordo. E aí o que ele fez? Né? Foda, né? Aí eu continuei lá conversando, não sei o que, já tinha parado de conversar com ele e tal, porque já tava de saco cheio do papo dele. E aí alguém puxou o assunto comigo, não sei o que lá, vou lá. Eu naquela época tava numa coisa assim, se é pra encontrar, se é pra fuder, se é pra fuder, tava o que rolar. Aí eu passei o meu número pra essa pessoa, porque a gente ia marcar ali, uma pessoa que morava perto de mim. Falei, a gente pode marcar alguma coisa, não sei o que. Aí chegou no WhatsApp, era o garoto. Ele entrou com o perfil de um amigo dele, com quem ele morava. Gente, para olha. provar que eu era um escroto, que eu só tava querendo putaria. Gente, a pessoa partiu pra psicopatia, né? Porque o amigo dele era bonito, então, né, tem um corpo legal. Falou, tá vendo? Vocês todos são iguais, que não sei o quê. Fez um textão assim no WhatsApp. Falei, cara, olha, juro pra você que não foi isso. É porque você agora é chato, que você só me deu... Você veio agora com o textão, então agora você vai ouvir. Não tem nada a ver com você ser gorda, porque você é chato pra caralho. E só o que você tá fazendo, só prova embaixo, que você é muito chato. que eu não queria. E outra, eu vou te bloquear e você vai continuar aí, querido. E eu vou, sabe... Vou viver minha vida. O cara achando que, vou desmascarar. Ai, que preguiça, né? Preguiça. E principalmente, tipo, num encontro assim, que era casual, você não deve nada à pessoa, sabe? Você não conhece. Eu me lembrei, assim, é porque não foi primeiro encontro, né? Mas, tipo, na hora, agora, assim, me vindo na cabeça, não foi primeiro encontro quando deu merda. Mas lembra daquele caso que eu saía com um garoto que depilava o cu do amigo dele? Lembro. Eu conheci pessoalmente. Gente, né? eu fui apaixonado não, apaixonadinho por esse menino. Ele era bonitinho. Ele era bonitinho. Luiz Gustavo, eu tô expondo todo mundo, né? Esquisito, mas Luiz Gustavo é o nome dele. Ele era meio Ele tinha um jeito esquisito. A gente se conheceu no Norte Shopping e a gente foi assistir um filme. Lembro até hoje, era um filme do Tony Ramos que ele interpretava Getúlio Vargas. Não sei se o nome do filme é Vargas. A gente foi assistir esse filme lá no Norte Shopping. E aí o primeiro encontro, né, a gente se conheceu, fomos pro cinema, não sei o que, foi super legal. A gente se pegou no cinema e tal, e era aquela pegação carinhosa, não era putaria, sabe? Era carinho, Namorinho, não sei o quê. casalzinho. Aí depois fomos pro ponto de ônibus pra poder cada um pegar seu ônibus. Pobre, né? Cada um pegar seu ônibus pra ir embora. Gente, no ponto de ônibus, depois do encontro, assim, todo bonitinho, todo legal, eu não sei agora como é que foi que a história foi parar nisso. Mas eu sei que ele veio e me fala. Eu não consigo imaginar do que a gente estava falando. Eu acho que ele estava falando da relação que ele tinha com a avó, alguma coisa assim, que a avó era muito especial pra ele. Eu sei que ele veio me contar como se fosse a coisa mais natural do mundo. Gente, juro, vou descruzar a perna, porque eu estou falando a verdade. Ele veio me contar que ele depilava, que ele tinha um amigo
que pediu ajuda pra ele pra depilar o cu. E que, não satisfeito, ele chamou a avó dele pra ajudar. Ou seja, esse garoto, o Luiz Gustavo, e a avó dele depilavam o cu do amigo. E ele veio me contar isso no ponto do ônibus, em frente ao Norte Shopping, depois de um date super legal, como se fosse a coisa mais legal do mundo. E eu, tão trouxa e carente na época, eu sei que eu cheguei em casa, contei pro Elmo e tal, pro Márcio, a gente riu, mas eu continuei querendo Tanto que eu conheci ele. ele Tanto pessoalmente. que você conheceu ele, foi lá em casa. Minha mãe conheceu ele. Foi quando você fez aquele negócio lá da Art Pop. Foi nessa época? Foi. E você chamou um monte de gente, tava Aninha. Gente, aquilo foi um surto, né? Foi um surto total. E o garoto lá. Não, mas ele não foi. Não, mas ele foi em algum momento ali. Ele foi em algum momento ali. Que eu lembro que eu conheci ele e eu achei ele esquisito. Porque ele Ele ficava é meio que num esquisito. canto, Ele assim. era esquisito. É Ele bonitinho, era mas esquisito. assim. É, bonitinho, mas esquisito. Ele Bonitinho, ficava mas meio ordinário. quieto, com um olhar assim esquisito. Eu falei, gente. É. E não interagia com as pessoas assim. E, gente, é aquilo, né? O feeling. Nesse momento da depilação do já cu do era amigo, pra, né, já era pra eu ter dito acender assim, a red Daniel. flag total, assim. Mas Cara, era carência. Era carência. Cara. Mas o menino também era bonitinho, né? Tinha um jeitinho meio e carente. Também tem isso. Aquela coisa assim que queria meio que precisava ser cuidado. Eu adoro essa merda. Pessoa com uma cara de fudida pra eu cuidar. Eu também, enfim. só me foda. Não cuidem de ninguém. Não gente. cuidem Você de não ninguém, é babá, nem Vamos pra caixinha de pergunta? Vamos lá. Eu botei lá, né, no Instagram, que aliás, tô chique agora com um tablet. Coloquei lá no podcast, eu vou abrir primeiro do Mar. De alguém muito especial. De alguém muito especial pra gente. Gente, eu não posso mais gravar esse episódio bebendo vinho. Coloquei lá no podcast. Gente, cadê? Ah, tá. Coloquei a bicha escrever. Gente, coloquei lá no podcast. É um romance. Tá aqui, ó. Petit Gâteau Podcast, pra vocês compartilharem suas histórias, né, com a gente. Eu coloco sempre lá a participação. Boto na caixinha de perguntando, obviamente, alguma coisa com relação ao tema. E também boto no meu Instagram pessoal, que está aqui embaixo, @Daniel Bartolomeu, Bartolomeu com TH. E ele também aqui, @leleo.com, Leleo com O. O quê? Um script. Pra que você faz script? A gente não segue nada. A gente não segue nada que tava aqui, mas eu sigo, Tem porque um monte pode de ser. Coisa aqui. Ai, pode ser. Porque pode ser que a gente se perca e a gente olha pra lá e lembre. Gente, é uma então vamos lá, bagunça. botei lá na caixinha de pergunta e aí uma pessoa compartilhou um Nossa negócio Senhora. imenso com a gente. É Vou ler o primeiro, depois você lê o segundo, Tá. porque também tem mais coisa. Um dos piores dates foi uma vez que fui em um restaurante com um menino. Nós estávamos conversando pelo aplicativo e decidimos sair para jantar, para ver um a cara do outro. Chegando lá, o cara era outra pessoa. Ou a foto que usava era de tempos atrás. Não gostei de nada dele, nem da personalidade, nada. É isso, difícil, não né? é só a Porque aparência, também era a personalidade. não salva nada, né? Mas não quis ser mal educado e continuei jantando e conversando. Meu Ai, caso. gente, eu não ia Eu conseguir. pensava assim, bom, eu já paguei minha comida, vou comer, não tem por que eu ir embora. Aí, do nada, a Iag bem sincera. Olha só, vou ser bem sincero contigo. Esperava outra coisa, não curti você. E eu perplexo, Gente. olhando aquela cena. Aí ele pegou e foi embora. KKKKK. Resumo, consegui terminar de comer em paz, sozinho. Mas tomei um fora de um cara que nem eu estava querendo. KKKKK. Menos um Gente, problema. maravilhoso. Quem me dera que a bicha da cafeína tivesse feito isso comigo. Menos um problema na vida. Outra história. História de Grindr. Fui para uma cidade remota. Ah, lê você então agora. Fui para uma cidade remota de ônibus. A pessoa grifou bem isso. À noite. Isso tem a ver com a minha história lá Do Rocha. Enfim. Ficar com um cara que era tudo de bom. E dessa vez não fui enganado enquanto a ele. Mas quando eu cheguei na casa, fiquei sabendo que a mãe dele morava com ele. Gente. Mas que ela não sabia da sexualidade, né? Do Ai, filho. meu Deus do céu, que É preguiça. o que a gente estava falando no início, né? Muito menos que o filho ficava caçando em app, né?
Claro, né? Se ela não sabia. Gente, agora a pessoa chamar outra pra putaria, com a mãe Na que não casa, sabe. gente. E assim, a porta do quarto dele não tinha chave ou tranca. Gente, Ou vai dar seja, merda, vai dar merda. estávamos lá na maior ofegação do Não, momento. e a bicha pagou pra E ver, a né? bicha foi. É aquilo que a mãe gente não falou. sabia, Mas era o ela- que a gente falou, nem a porta não tinha tranca, mas é aquilo, gente. Tesão Tá bateu. com tesão. Fudeu. Fudeu. Bateu, fudeu. Ele estava lá na maior ofegação ofegação do do momento momento. e a Mother poderia aparecer a qualquer momento. E, obviamente, eles não poderiam lhe fazer muito barulho. Resumo da ópera. Passei a noite ansioso, com medo da velha arrebentar a porta em minha cara também. O que aconteceu comigo, né, no caso. O medo dele só que não foi a aconteceu comigo. velha, foi o Foi um dono, velho. foi o dono da pensão. Apesar de ter sido legal, ele também era querido e bonito também, nunca mais quis me meter naquela casa e passar por aquela tensão que vivia a noite toda. O tempo passou super lentamente. Agora eu fico pensando, eu tinha coragem, né? E o que aconteceu foi ainda? Mas, cara, a coragem que ele tá falando aqui é a juventude. É. Juventude, Hoje em tesão, dia, com 38 anos, eu não faria nada disso. também não. Não faria. E outra coisa. Essa aconteceu com o primeiro boy que eu ficava. Como era o primeiro e eu era extremamente encantado por ele. Só que ele não tem nada a ver comigo. Pra vocês terem uma ideia, a vibe dele era de rave. KKKKK. Nada contra quem frequenta rave, mas também não é nada a minha vibe, gente. Eu nunca fui pra uma rave na minha vida. Mas ele era bonito, querido e tal. E aí ele me convidou para conhecer os amigos dele. Era um rolê num apartamento em Porto Alegre e fomos de bus pra lá. Gente, Porto Alegre tá bombando aqui no nosso negócio. Pensa em um povo, sei lá, acho que umas 15, 20 pessoas em um apartamento. Já me deu A bicha, claustrofobia, só de em um imaginar. apartamento. A dona do AP era mãe de alguém que estava ali. Gente, sempre tem uma mãe. Mas, obviamente, os vizinhos começaram a se incomodar com o barulho e tal. Aí o pessoal foi indo embora e fomos dormir. Colocamos um colchão Colocamos um colchão na sala para nós e o povo estava espalhado pela casa. A casa toda suja. Nós dormindo de cueca sem camisa. Putaria. Aí, do nada, tampados com um lençol na sala. Aí, do nada, a porta começa a fazer um barulho de alguém abrindo e, do nada, a dona da casa aparece lá. 4 da manhã e simplesmente expulsou todo mundo que estava no apartamento. Fim da noite. Ficamos em uma conveniência. De posto, né? Aquelas lojas de posto. Tá. Aquela loja. Gente. Ficamos no posto de gasolina, esperando para poder voltar para casa. Eu lembro do povo em fila, caminhando na calçada do apartamento. Todo mundo podre de ressaca. Meu Nossa, Deus, uma gente. humilhação. Meu Deus. Gente, olha, a gente se mete em cada merda na nossa vida. Por causa de um macho. Por que causa a gente de não macho. vai ver nunca Exatamente. Mais. 99% Exatamente. dos casos a gente nunca mais vê. Exatamente. Vamos para outra pessoa. Vamos lá, Vou contar. gente. Vou contar sobre o date que ficou conhecido entre os meus amigos como a história do cisne. A Vocês história lembram, gente, do filme? cisne. Alguns anos atrás, pouco após a flexibilização da pandemia, a gente tá difícil fazer. Chique, né? Um cara começou a me seguir no Instagram. Começamos a conversar. Tínhamos algumas coisas em comum. Ele desenhava, eu gostava de arte, jogávamos o mesmo jogo. Ok. Ele estudou numa faculdade onde já fiz pegação. Gente, faculdade também é outra. Gente, Essas coisas básicas, mas sempre foi muito num tom de amizade. Nada de um diálogo muito longo. Um dia ele me mandou uma foto mostrando a rola marcando na cueca. Não lembro se teve algum contexto antes, ele só mandou. Porém, parecia ser uma rola de tamanho interessante. Mas não cheguei a ver, eu pedi pra ver sem a cueca. PS. A pessoa que explica. Não sou uma gay tão safada assim, sou uma simples camponesa. Você, viado, que eu te... Aliás, nem conheço direito, mas assim, você é uma simples camponesa de nobre coração que vai todos os dias a boate recolher lenha? Quem, Dona Rosa? Tudo bem, vou confiar. Num outro dia, ele postou foto de uns cookies que ele fez. Perguntei como ele fez, porque eu amo cozinhar e nunca consegui fazer um bendito cookie que ficasse bom. Papo vai, papo vem, acabamos combinando dele vir para minha casa. Ele traria cookies e eu faria minha torta de limão. Date marcado, o que poderia dar errado. Ele chegou, pareceu bonito pessoalmente, bastante alto inclusive. Comi o cookie dele, pare de Sem pensar trocadilhos. besteiras. Sei que você pensou, entre parênteses, ele comeu minha torta. Jogamos um pouco, conversamos mais um pouco, nos beijamos e tal.
A hora passou rápido e acabamos indo deitar. Apaguei as luzes e ficamos deitados debaixo das cobertas, nos beijando com aquela saliência. Meio tchaca-tchaca na buchaca. Tchaca-tchaca na buchaca. Já coloquei a Espetinho. mão no short dele, que nem uma serpente. Quem conhece a Pepita pegou a referência. Beijo, Pepita, te amo. Eu não peguei a referência, gente, desculpa. Também não, desculpa. Coloquei a mão na cobra dele e senti algo estranho. O formato era estranho. Ai, gente, eu acho que... Ai, Era um pouco curvado pra cima, normal. Me lembrei de Eu já sei até o que é. Você lembra? Mas a cabeça era bastante inclinada pra baixo, meio molenga. E não era uma leve inclinação. Gente, eu tô lendo aqui e tô ficando desesperada. Era tipo 90 graus. Pra piorar, ainda tinha muita fimose. Ah, tá. Parecia como se fosse a cabeça de um cisne. Por isso o encontro do cisne. O pescoço era o tronco do pau. A cabeça era a cabeça do pau. E o bico do cisne era o bico da fimose. E eu fiquei chocado com o que eu estava sentindo nas mãos. a história. Me senti numa situação terrível. Porque eu sentia nojo. E ao mesmo tempo eu não queria Que magoá-lo. horror. Adoro. Imaginei que ele já tivesse alguma dificuldade social. Social, gente. Desenvolvida. Quantos traumas isso poderia gerar? Toda uma discussão Toda uma antropológica. discussão, é. Acabei A pessoa- mamando ele com nojo. Ai, meu Deus. Mesmo com por que você ânsia. fez isso? Acabei mamando ele mesmo com ânsia. Mas não fui até os finalmente e inventei que tava com sono, assim dormimos. Obrigada. Obrigado, fui eu. Meu Deus. chocada. Eu tô chocado e admirado da Passadíssima. sua caridade. Ela Porque mamou você e com nojo. deu o seu recado ali, Foi não é até mesmo? o fim. Bicha. Agora a bicha deve ter se apaixonado por ele, né? Porque, tipo, já Deve, devia porque ela deve ter tido pensado, algum- gente, ninguém me chupa. Aceitou o meu cisne. Ele finalmente aceitou, alguém finalmente aceitou. O cisne que eu tenho. É. Ai, gente, E aí, tadinho, olha, fiquei outras com pena. pessoas comentaram aqui. Vamos lá. Aí foram coisas menores, né? Encontrei com um do Tinder e ele não fazia ideia de como conduzir o processo lá embaixo. Perigoso, né? Uma outra pessoa que a gente conhece muito bem, olha lá quem foi. Botou assim, todos, kkkkkk. Tipo, todos os encontros dele foi ruim. Aí eu virei pra ele e falei assim, sua bicha? Porque um desses seus encontros fui eu. Aí ele, ai, não sei o quê, você foi o pior, rindo, né? Aí eu virei pra ele e falei assim, e foi ruim? Aí ele respondeu, foi ótimo. Um que o boy não sabia nem pronunciar o meu nome. Gente. Mas também, né, bicha, você tem um nome Também não é. que ele pelo menos podia ter perguntado. O cara me viu e deu uma desculpa pra ir embora. Ha. Gente, Eu já mas fiz você é isso. tão bonitinho. Mas eu já fiz isso uma vez. Gente. Mas era na Peraí, época... você deu a desculpa. Eu vi a pessoa e eu que dei a desculpa pra ir tá. embora. Mas em meu né, Na sua defesa. na minha defesa, era aquela época de bate-papo, que não tinha foto, não era Era a época do super bate-papo, ó, o super papo, Aqui o aqui super no papo é assim. Você se descrevia, aí você falava como é que você ia, com a roupa que você ia. Que coisa antiga, né? Eu sou dessa época, gente. Vou estar Vou estar em frente à loja americana com uma camisa florida. tal. E, gente, aí lá fui eu, sei lá qual era a loja, sei lá, eu vi de longe assim e falei, gente, não vai. Era aquela época, né, que as pessoas davam maior. Se hoje as pessoas ainda colocam, já fazem um ângulo de foto, que dirá na época que não tinha na foto. época que não tinha. Exatamente. Eu vi de longe, falei, gente, não vai rolar. Aí eu lembro que eu desviei e mandei uma desculpa qualquer, assim, ai, sei lá, fui embora. Fui reto. Eu sempre fico achando que a pessoa vai se sentir mal e tal. Ai, gente, mas pra que mentiu também? Pois é. Aí uma outra pessoa escreveu assim, acredita que o fulano chegou, porque ela, né, eu conheço o fulano. Acredita que o fulano chegou 2 horas atrasado no dia que fomos nos conhecer? E ele ainda foi correndo, sem tomar banho e se pentear direito. Ai, gente. Porque o site do concurso porque o site do concurso devia estar com um pau e ele ficou tentando se inscrever. Aí ele me levou no McDonald's da praça de alimentação e nem se ofereceu pra pagar. Achava que eu era feminista moderna. Ou ele era pão duro, né? Só que E usou a desculpa da feminista eles, moderna. que eu conheço esse casal, estão juntos já, sei lá, uns 10 anos, sei lá.
casadíssimos até hoje, maravilhosos. Resolveram, né? Se resolveram, tudo resolvido. E com certeza hoje eles não frequentam McDonald's, que eu sei muito bem. Lê você então, só esses dois aqui que falam. Tava conhecendo um cara. Falei que fazia doutorado. Ele falou que eu estudava muito, que isso era ruim. Gente, você fala pro cara que você faz doutorado, ele fala pra você que isso é ruim porque você estudava muito. Um cara machista, porque era uma Não mulher queria estudando, que a ele devia menina- pensar assim, pô, ela não vai ter tempo pra mim, sabe? Porque ela estuda muito. Gente, vai pra casa do caralho, né? Isso aqui já aconteceu. Hum. O cara transava comigo se olhando no espelho. Parecia que ele tava com tesão nele. Gente, já aconteceu comigo, assim. O cara se olhava no espelho Se enquanto... olhando no espelho. No espelho de motel, que tem um espelho no Igual teto. aquele quadro, né, do Cócegas, do... A pessoa tava mais interessada em ver como ela tava performando do que ali de você. na ofegação do momento. Gente, Tem pessoas que são tão autocentradas que foda-se o outro. Mas Eu olha tô só, aqui pra me satisfazer. tem uma história sua, porque a gente já tá com 1h10, tem uma história sua que eu gostaria muito que você contasse. A da extorsão. A da extorsão. A da Conta pros nossos extorsão. ouvintes. Gente, assim, não foi bem uma extorsão. assim. Não, te Eu, dou eu toda a hoje eu razão, falo que vocês vão dar também. ressarcimento. Sim, concordo. Enfim, tinha uma bicha que eu tava conhecendo. A bicha... Era uma bicha mais velha que eu na época. Sei lá, na época uns 20, 25 anos de diferença de idade. Mas não tem problema, porque eu saía com caras mais velhos e tal. Mas ele ficava me enchendo o saco, assim. Que a gente tem que se conhecer, você tem que vir, não sei o quê, você é muito legal, blá blá blá, Vir lá pra casa dele, ou ele queria um encontro assim mais sério? Não, a gente se conhecer. Mas aí ele começou a insistir de eu ir pra casa dele. Tá. Ele falou, não, porque aqui a gente fica mais à vontade e tal, na minha casa. Ele morava longe de onde eu morava na época. Ele morava na Zona Sul, eu morava na Zona Norte. Bem longe. Ele quis marcar o encontro no dia de semana, Na casa dele. na casa dele, na Zona Sul, ou seja, longe de onde eu morava. E de noite, porque era depois do horário do trabalho dele. Eu até falei, vamos deixar para outro dia, não sei o quê. Não, ele insistiu, ficou me enchendo o saco. Ele ficava me enchendo o saco o dia inteiro e tal. Chegou no dia, na noite, né? Ele não me respondia. Eu falei, já tô pronto, não sei o quê, já posso ir, não sei o quê. E nada do cara responder. Aí, gente, só isso Já era era o um sinal pra momento, não vai. Pra não ir. Aí não, eu Mas peguei o ônibus. é aquilo, tesão, fala mais. Ônibus Sempre. lotado, horário de pico. E eu mandando mensagem pra ele, falou, já tô no ônibus. Aí depois, já tô em tal lugar. Já tô perto de onde E a você bicha mora. não respondia. Não respondia. Ou seja, ele já Não sabia tinha nem se a desistido. bicha- Por que não falou? Cara, não vai rolar É. hoje, não vem e Qualquer tal. Fazer o desculpa, viado sair. gente. Aí eu cheguei lá no prédio dele, e aí eu lembro que tava o porteiro na grade ali de frente, conversando com o entregador, assim. Aí eu falei o nome dele, falei, eu vim aqui no apartamento do seu Marcos. Um nome. Sempre na porra do sempre. Marcos, né? Nunca é o Marcos, mas sempre é o Marcos. Aí o cara meio que Já sabia. uma cara assim de que o cara já recebia, né, boys lá. E eu não sei nem se ele interfonou, se falou, se fingiu. Sobe já. logo e vai. Aí eu subi e tal, achei estranho, porque ele tava em casa e não tinha me respondido. Gente, assim, ele abriu a porta, a cara da pessoa, sabe quando a pessoa, você vê que não tá afim mais, não tá afim de nada. Que situação, gente. E aí eu tava cansado, porque eu tava no ônibus, lotado, no horário de pico, não sei o quê. Aí eu lembro que eu pedi uma água pra ele, porque eu realmente tava com sede. Eu sentei no sofá, a televisão tava ligada num troço qualquer. E aí ele veio com um copo d'água, sentou do meu lado, eu bebendo a água, olhando pra televisão, tentando quebrar o gelo, né? O cara tava quieto. Falei, cara, eu tô na sua casa, pelo menos você faça. Guia, você fala Não, aí. quieto. Eu me senti desconfortável e comecei a falar, sei lá, da televisão, falei alguma coisa assim. Aí ele olhando pra minha cara assim, falou, olha, acho que não vai rolar. Gente, assim, eu acho que foi a situação toda, né? A surpresa, a decepção, o cansaço ali de ter ido ali à toa, do cara não ter me respondido nenhuma das 500 mensagens que eu mandei. E aí a primeira coisa que Eu essa falei bicha a me primeira fala coisa. foi: Você vai me dar o dinheiro pra voltar de táxi. gente, isso é muito bom. Eu queria escrever uma mosca pra ver a cara desse viado. Ele ficou com uma cara assim, sabe? Que a última coisa que ele esperava
você Escutar. vai me dar o dinheiro do táxi pra ir embora pra minha casa. Você me fez vir aqui, chuca feita, Eu fui com a pra chuva feita. nada, da Zona Norte eu pra, com copo. pra Zona Sul. Eu com um copo de vidro pesado na mão. A bicha deve Podendo pensar, dar na acho que ela cara vai dar na dele. minha cara, porque eu tô dispensando ela. A bicha me deu, abriu a carteira, me deu R$50, que na época era um dinheiro, assim, era quase R$100 hoje, assim. Que era realmente o que custaria um táxi de lá pra minha casa. Sim. O que eu fiz? Peguei o dinheiro, saí linda. E peguei um ônibus Pegou de volta, cheio. E fiquei com o dinheiro da bicha. R$50, embolsei, fui fazer minhas coisas. Gastei com outras coisas. Lembrei daquela música da Nayara Azevedo. Toma aqui os Os R$50. R$50. Ai, gente, E o que queria aconteceu foi isso, O que aconteceu foi só isso. Só quero os outros meus 50, se ele não me der, né? a gente Resolve. resolve. Ai, gente, eu queria muito de extorquir uma novo. pessoa. Aquele. Eu falo da extorsão, mas, gente, assim, Não foi uma extorsão. eu acho Foi um que reembolso. foi um ressarcimento É. pelo tempo Pelo perdido. tempo perdido. Eu juro pra você, eu levei, tipo, 1h30 pra chegar lá, porque tava trânsito e tal. Cara, e nesse tempo todo, Ele o não filho da respondia. puta que estava em casa não poderia dizer, olha, não vem hoje, então, sei lá, mudei de Sim. ideia. Sim. Cara, eu já contei aqui, né? Eu não vou contar de novo. Já contei no episódio há muito tempo atrás, acho que foi no episódio sobre viagem, sobre a vez que eu fui pro Chile lá encontrar o garoto. Porque foi quase meio que igual, assim, né? Pra Mó quê? falatório antes. E aí no dia da minha viagem, o garoto não me respondia, entendeu? Eu tive que chegar até lá, não tinha como não deixar de ir, porque, porra, viagem internacional. Eu tive que chegar lá pro garoto nem ser sincero de dizer pra mim, nem Não ter. foi de 30, não 40 foi de 30, anos 40 anos de sincero, com foto sincero, de telefone. de virar e falar assim, ai, Daniel, não vai rolar, não sei o quê, mas, porra, você já tá aqui, você, né, veio de outro país, vamos ficar aqui e tal, tipo, vamos curtir Assim, e eu tal, fico tua pensando viagem. o que passa Não, na cabeça da nem pessoa. isso, entendeu? Ele que ela não falou espera? nada, me deixou me fuder. Num Você país espera, estrangeiro sozinho, entendeu? vai se fuder. O vai que se você fuder. espera que a pessoa faça? Exatamente. Como é que você quer que ela reaja? É. Eu reagi da forma mais automática. Pô, pelo menos esse filho da puta vai pagar um táxi. Quando eu desci, eu falei, não, quer saber? Eu vou de ônibus e fico com dinheiro. Gasto dinheiro comigo pra outra coisa. Mas, gente, assim... Gente, falando em dates, assim, se não estiver rolando, falem. Claro. É melhor que a pessoa, que você desiluda, talvez, a pessoa ali, no início, do que você criar toda uma ilusão. E Porque fuder você com a não pessoa, sabe entendeu? como que a pessoa tá recebendo isso, entendeu? No meu caso, assim, só pra terminar, a última coisa que eu quero falar é justamente da vez em que eu percebi que eu estava sendo um date ruim, mas foi porque eu percebi durante o date, durante o segundo, na verdade, que eu não estava preparado para aquilo. Eu conheci um garoto super legal, bonitinho. O problema tudo. não era a pessoa. Não era a pessoa, não era. Se eu tivesse numa vibe melhor, até gostaria de ter conhecido, né, depois que eu melhorei, mas naquela época não ia Você rolar. já sabia que Eu não ia fragilizadíssimo, não lembro o que estava acontecendo na minha vida na época, mas a gente foi para um bar e aí a gente, no meio da conversa, a gente começou a tocar assunto de família. Eu não sei o que foi. Gente, eu comecei a chorar no meio do encontro. Então, assim, eu tava muito fragilizado. E aí, depois ainda rolou um segundo encontro, o garoto ainda deu uma insistida em mim. E no nosso segundo encontro, eu tive uma crise de ansiedade. A gente tava andando na lagoa e eu comecei, assim, a suar frio. Comecei a achar que eu ia morrer naquele momento. Eu falei pra ele, olha, eu não queria... E ao mesmo tempo eu não queria dizer que tava passando mal. Aí eu falei, eu tô com sede, vamos procurar um posto. E aí no posto eu fui, comprei um salgado, comi uns Cheetos, assim, pra poder, né, subir um pouco a minha pressão, que eu acho que tava com a pressão baixa. E aí depois a gente foi pro Parque Lage, eu fiquei deitado no Parque Lage. Enfim, gente, eu tenho noção de que aquela pessoa pensou assim, cara, esse garoto é um garoto problema, entendeu? No primeiro encontro chorou, no segundo encontro teve crise de ansiedade. Porra, ninguém tá afim de aturar, sabe? Os dois, ou tanto ele quanto ela. Então, tipo, eu entendi ali naquele momento, depois lamentei, Você se colocou hoje em no dia, lugar, mas não. né, Mas eu me coloquei no lugar, eu pensei, cara, se eu sou ele, eu também, tipo, teria, olha, se cuida aí, quando você estiver melhor, a gente se conhece, mas você não tá no momento de conhecer ninguém. E é importante você ter essa consciência de que você tá sendo um encontro ruim, justamente pra você saber o que você não... O fato de você sofrer com encontros ruins te ajuda a saber o que você não vai fazer com a outra pessoa, E às vezes entendeu? não fazer outra pessoa passar por uma coisa que você já passou.
Você saber que você ter consciência de que você tá numa situação que você sabe que não vai rolar, não é nada com a pessoa. Porque às vezes falam que isso é uma desculpa esfarrapada, mas às vezes não é. Não gente. é, Às vezes não o é. problema é realmente você. Você percebe aquilo Você na fala, hora. não é você, sou eu, mas às vezes E aí exatamente você isso. sabe que você vai chatear a pessoa ali, que ela vai ficar magoada ali, mas pelo menos você foi pouco, assim, perto do que poderia ter Nesse caso, sido, essa consciência entendeu? que eu tenho de que eu fui um encontro ruim foi muito tempo depois, tá? Porque na época que isso aconteceu, eu não tive essa consciência. E quando esse garoto sumiu da minha vida, eu fiquei muito chateado. Porque eu lembro de pensar assim, porra, ele é tão legal, sabe? O encontro foi tão bacana. O que eu fiz? Hoje eu sei o que eu fiz. Hoje eu sei o modo como eu estava. Mas na época não. E na época eu coloquei a culpa nele. Às Né? vezes a Tipo, gente fala- ele não quer. Como eu falei no não sei início, o às quê. vezes é a gente que é o vilão da história, gente. Não é, a gente É não muito sempre fácil, vítima, né? não. Botar a culpa no outro pra gente se Sempre mais sentir bem. fácil. Gente, às vezes o problema é a gente mesmo, assim. É. E que bom que às vezes a gente percebe, porque o pior é não perceber. Pra não repetir. E conseguir e continuar fazendo as pessoas, sabe, sofrendo e fazendo merda com os outros e achando que tá tudo bem. Que tem muita gente que é assim também, né? Que tá ali, Que vai tá pra um ali date que- em cima do outro E foda-se. e foda-se Foda-se. o outro. Eu tô ali É pra um me egoísmo, satisfazer né? muito. Exatamente. Exatamente. Então, assim, né? 1h20 já de episódio. Já tá deu, bom, gente. já deu, acabou. Acabou, viado. E já fica deu. essa mensagem, entendeu? Que é isso, assim, tipo, eu acho que fechar, assim, de uma forma, eu acho que é você se conhecer. Porque você se conhecendo, você sabe, com relação ao outro, o que você quer, claro, tomando cuidado de você não ser extremamente criterioso, de ter critérios Não ser egocêntrico. idiotas como signo, que você não vai conhecer ninguém, Não ninguém vou ideal. dar, tipo assim, nada você vai É, dar. Você tem exatamente. que abrir alguma E coisa. de você se conhecer pra saber o seu momento. Tipo, cara, nesse momento eu não estou É. pronto pra conhecer ninguém. Porque se eu conhecer, eu vou ser um mau encontro pra essa E um pessoa. adendo, se você está nesse momento, você sabe, não procura ninguém. Fica Não quieto. enche o saco Faz de ninguém. terapia, entendeu? Vai sair Invista com um seu amigo, tempo em vai yoga, beber. vai pra terapia, vai pra Ou análise. então, eu ia até dizer Investe assim... em você. Ou então, assim, tem uma necessidadezinha ali de dar uma trepadinha, não sei o quê. Trepe. Trepe, mas é só trepe, isso. Procura o aplicativo certo pra isso, Não entendeu? fique Se dando cuida. esperança. Não vai ficar se encalacrando e nem encalacrar outra pessoa que não no tem nada a seu ver com encalacramento, isso. porque a pessoa não tem Eu nada a acho ver que com isso é o isso. pior. Isso é o pior, E é o gente. que mais acontece, É né? o que mais acontece, fica a lição. Não encalacre ninguém se você não tem condição pra bancar aquilo ali. É o que mais acontece justamente porque eu acho que o que falta para as pessoas é maturidade, assim, né? É saber ficar sozinho, que as pessoas não sabem. É um desespero, né? De encontrar. Eu falo por mim também, gente. Aí fica pipocando de um desespero, encontro no outro. Não tem como dar certo, Não gente. tem. As coisas têm um momento certo de acontecer. Nós somos bons conselheiros pra caralho. Minha filha, você Então tem é varizes? isso. Minha amiga, você tem varizes? Vê saliente, dor nas pernas? Terrível, né? Então, olha só, ficamos por aqui, 1h22 1h30 minutos de já, episódio. a gente Falamos falando pra pra caralho. caralho, bêbados de vinho, atochados. Agora eu quero sair daqui, eu quero ver Vale Tudo. E vai começar. Ai, viado. Não, tem tempo ainda, bicha. Nos vemos daqui a 15 dias. Não sei qual é o tema do próximo episódio. Não sei se vai ser com essa bicha, não sei se vai ser com aquela outra bicha. Chiquinhos. Sei lá. Mas não deixa de seguir a gente. Está aqui de novo. @PetitGâteauPodcast Vai lá, gente. no Vai Instagram. lá. E aqui embaixo estão os nossos Instagrams. @Daniel Bartolomeu com TH e @Leleo.tom, Tom com TH também. Ficamos por aqui. Beijo. Tudo pra... Chega! Tchau, gente!